Cá estamos nós de regresso para a segunda parte deste programa, o último programa da semana, Madeira Viva. E é certo que, se falamos em primavera, daqui a nada o verão está aí. E os dias de sol já começam a espreitar e depois ficamos com aquela sensação, bem, vou ter que expor mais o meu corpo e não é que se calhar coloquei algum peso. Ou então tenho aquela banhinha ali escondida que eu não queria estar a mostrar. E depois de repente começamos a ser inundados com uma série de dietas milagrosas que vêm com mundos e fundos de coisas maravilhosas que basta só cortarmos aqui e ali e perdemos peso. Vamos analisar com cabeça, tronco e membros, na verdade, se existem dietas milagrosas ou se, na verdade, há que haver um comprometimento para um estilo de vida saudável. Nada melhor do que conversarmos com a nossa convidada, é nutricionista, está de volta connosco, a Núria Nunes, para nos falar dos perigos das dietas restritivas do verão. Bem-vinda, Núria. Olá, Catarina. Obrigada. Lá está, falamos de mais um tema que parece que todos os anos batemos, chocamos, mas parece que nunca aprendemos. Estamos sempre de volta à mesma história. Sempre de volta. Sai um raizinho de sol e estamos de volta à consulta a pedir outra vez uma dieta milagrosa. Portanto, não existe e isso é preciso desconstruir essa ideia. Portanto, aquelas publicidades, e aqui nada contra o marketing que cada um faz, mas, portanto, dietas em que ouvimos, é um detox, não come isto ou não come aquilo, isso não existe. Perder peso de um dia para o outro, como piscar de olhos, isso não acontece. Isso não existe e esse tipo de dietas nem tem fundamento científico, não é? E é grave para o organismo fazermos esse tipo de... Não existe um detox, não existe essa coisa, eu preciso de desintoxicar o meu organismo. O nosso organismo já tem ele próprio mecanismos para o fazer, não é? Ele já tem os seus órgãos próprios para o fazer. Portanto, aquilo que nós precisamos de fazer, efetivamente, para o ajudar nas funções que ele já sabe fazer, é comer bem. Não é? Portanto, não existe isso de... Então, e se eu só beber uns chumos durante uns dias para perder peso? Vai perder sim, mas é massa muscular, não é massa gorda. Portanto, e que não é o pretendido, ao fim e ao cabo. Não é o pretendido. Trabalhamos tanto para ter massa muscular e de repente perdemos. É tão difícil ganhá-lo. Portanto, sai-nos o tiro pela culatra, ao fim e ao cabo. Literalmente, é mesmo isso. Então, ao fim e ao cabo, como é que conseguimos explicar às pessoas que não existem esses milagres, mas sim existe um caminho para perder peso e conseguir encontrar, para aqueles que desejam, ou melhor saúde, ou então mesmo o seu aspecto visual desejado? Isso é possível. Isso é possível e é mesmo isso, é um caminho. Mas o caminho não se pode começar 2 semanas antes das férias ou do casamento da prima. Muitas vezes é isso, o que é que acontece? A minha prima vai casar daqui a um mês. Ou eu tenho um batizado, eu vou ser madrinha do batizado e eu tenho que caber num vestido 3 tamanhos abaixo. É muito difícil com um espaço de tempo tão curto, não é? Portanto, é mesmo aquilo, como disseste, Catarina, é um caminho que as pessoas têm que perceber que têm que fazer, até para garantir a saúde. Não existe isso de um corpo de verão. Nós temos um corpo e ele é de todas as estações. Portanto, o que existe é qualidade de vida e termos vida no nosso corpo. E, portanto, temos de fazer esse percurso de uma alimentação saudável, de nutrir o nosso corpo o melhor possível. Efetivamente, sim, se houver peso a mais, temos de fazer uma restrição calórica, certo? Mas moderada, fazer uma coisa que seja sustentável no tempo, com uma reeducação alimentar. Mas porquê? Porque podemos depois, na verdade, quase que dar um tiro nos pés, como costumamos dizer, porque se restringimos em demasia, depois vamos ter apetites que não conseguimos controlar, não é? Isso acontece muito. Isso acontece muito naquelas dietas muito restritivas e por isso eu peço muito às pessoas para não retirem as dietas restritivas. Normalmente o que fazem é retiram grupos de alimentos. Portanto, normalmente acabaram-se os hidratos de carbono, acabaram-se toda a gente contra o pão, e toda a gente contra o arroz, e toda a gente contra a batata. O pão nem fez mal a ninguém, coitadinho do pão. Eu nunca vi o pão fazer mal a ninguém, mas as pessoas tocam tudo contra o pão. O que é que acontece? Conseguem um dia, conseguem 2, no 3º dia quase comem portas de armários. Eu costumo dizer, bem, só não coube a maçaneta, com certeza, porque de resto foi tudo. E depois também a questão emocional começa-se a afetar, porque o humor começa a ser cada vez mais volátil, não é? Sim, Há ali exatamente. uns picos de agressividade às vezes. Sim, porque acontece isso. Quando se faz uma restrição calórica muito grande e principalmente quando se retira da alimentação o grupo dos hidratos de carbono, o que acontece é que os hidratos de carbono regulam a nossa função hormonal. E por isso, quando reduzimos drasticamente, o que vai acontecer é que vai haver uma desregulação do humor. Além do cansaço, vem um cansaço muito grande e vem uma irritabilidade que é muito característica deste tipo de restrições. O que é que acontece? A pessoa começa sem energia, começa a ficar cada vez mais irritada, vai haver um dia que não vai aguentar e que vai comer tudo.
não vale a pena. Além disso, esta desregulação hormonal pode ir ainda mais longe. Ou seja, no caso das mulheres, há uma desregulação das hormonas sexuais, também no homem, mas na mulher o que faz pode causar uma desregulação do período menstrual. Portanto, começam a ficar com períodos menstruais mais irregulares ou mesmo a menorreia. Portanto, podem deixar de ter menstruação. Então, e se falarmos efetivamente que há este impacto extremamente negativo destas restrições malucas ou sem acompanhamento, e buscando também um tema que tivemos à conversa, a saúde intestinal nos programas anteriores, acredito que também o mesmo possa afetar drasticamente o intestino, não é? Porque se o mesmo estava habituado a um tipo de alimentação ou estava habituado a um determinado padrão ou quantidade, de repente, se isso deixa de existir, pode causar ali alguma alteração brusca? Sim, as restrições alimentares podem sempre, ou uma má alimentação, vai sempre comprometer a microbiota do intestino. Portanto, nós temos a microbiota intestinal, são as bactérias boas do nosso intestino, que são elas que, na verdade, comandam praticamente tudo. Isto é uma maquineta comandada por bactérias no intestino e, portanto, o que é que acontece? Quando retiramos, principalmente, agora há muito aquela moda de a fruta engorda, Deus, agora é que a fruta começou a engordar, foi agora. Portanto, há muitas pessoas a restringir a fruta porque consideram que a fruta, erradamente, consideram que a fruta engorda. E, portanto, a fruta é um dos maiores amigos do nosso intestino, porque é um alimento com características pré-bióticas, portanto, é um alimento que alimenta as nossas bactérias boas. Também, a retirada dos hidratos de carbono faz isso, porque ao retirarmos os hidratos, estamos também a retirar os cereais integrais, que também alimentam a nossa microbiota intestinal. E depois também os legumes, que por acaso nessas dietas até costumam aumentar os legumes. Portanto, até vou dar essa. É algo positivo. É das poucas coisas positivas nesse tipo de alimentação. O que é que acontece? Ao termos uma má microbiota intestinal, vamos comprometer a barreira do intestino. E, portanto, pode existir mais inflamação intestinal e vamos claramente ficar mais fragilizados, podendo haver mais inflamações. E, portanto, estamos a comprometer a saúde, ao fim e ao cabo, também do organismo. Eu sei que isto é muito confuso, porque também a disponibilidade de informação, de desinformação é tão grande. Estamos à distância de um clique para conseguir ter informações vindas de todas as partes. E se há um dia que dizem que o ovo não é bom, pois outro dia o ovo já é bom. Tem o exemplo da fruta, a fruta não é boa, pois de repente a fruta já é boa. Mas é claro que depois há dúvidas quando existem problemas de saúde e de repente, em casa, alguém que seja diabético vai dizer: mas disseram-me que a fruta era preciso ter cuidado porque sou diabético. E está sempre voltas a dar às questões, não é, Núria? Sim. Em relação aos diabéticos, existem as porções de frutas. E, portanto, isto é uma questão até bastante pertinente em relação às porções de frutas. Muitas vezes fala-se em porção de fruta, mas poucas pessoas sabem o que é uma porção de fruta. Portanto, por exemplo, as uvas. Às vezes, então, eu comi uma porção de fruta. Então, e o que é que foi? Comi um cacho. Considerável. Isso não é uma porção de fruta. Uma porção de fruta em uvas são 8 bagos. 8 bagos. E entramos todos agora em choque, não é? Em choque, toda a gente a chorar, já ninguém come fruta, já ninguém come uvas. E, por exemplo, em bananas, existem bananas deste tamanho, por exemplo, as da Madeira, que são essas que eu costumo comprar para casa, e depois existem as outras, vindas, não sei de onde, mas quase do meu tamanho. Portanto, uma porção de fruta em banana são 100 gramas de banana. Portanto, é o equivalente a uma banana da Madeira, portanto, aqui está toda a gente ok. Portanto, mas aquelas bananas maiores são 3 porções de fruta. Portanto, a fruta engorda? Não é a fruta que engorda. As pessoas é que comem de forma desmesurada. E também, mas a própria combinação dos alimentos pode ou não ajudar a questão da saúde, porque neste caso não necessariamente para o engordar, porque aí naturalmente tem tudo a ver com a quantidade de quilocalorias que ingerimos versus o que gastamos, mas para os casos dos diabetes, se houver a combinação da fruta com outro alimento, vai evitar o pico glicémico, não é? Sim, e se respeitarem também a porção certa, também não há problema nenhum. Portanto, eles sabem as porções, normalmente os diabéticos até é um público bastante informado, principalmente os diabéticos tipo 1, porque têm um acompanhamento muito próximo. Eles sabem perfeitamente, esse aí não tem dúvidas sobre o que é uma porção dos alimentos, o resto da população é que tem. Mais stressa vai ter. Exatamente. Mas então, e para as pessoas que recorrentemente estão em dietas restritivas e tentaram uma vez, tentaram 2, tentaram 3, até chegaram a perder peso, mas depois voltaram e aumentaram de peso e até se calhar aumentaram mais do que tinham anteriormente. Porquê é que isto acontece? Isso acontece porque não houve uma reeducação alimentar. A pessoa, na verdade, não aprendeu a comer. E isso é que é o importante. Porque é possível manter o peso. Eu mantenho o meu peso, eu não faço nada de extraordinário para manter o meu peso. Eu também como um bolo, eu também como um chocolate se for necessário, como um gelado se for necessário. Portanto, é o hábito
não é? O facto de eu todos os dias comer a minha sopa, todos os dias comer o meu prato, todos os dias comer a minha fruta, eu ter hábitos saudáveis no dia-a-dia, permite-me comer certas coisas que podem não ser consideradas assim tão saudáveis. Portanto, há aquela percentagem ou aquela margem para Há uma cometer a margem. asneira, não é? Ao fim e ao cabo. Exatamente. Mas no dia-a-dia, não é? Portanto, eu no dia-a-dia eu consigo facilmente encaixar qualquer coisinha porque eu tenho bons hábitos alimentares. O que acontece em pessoas que fazem esse tipo de dietas é exatamente o contrário. Eles têm muito maus hábitos, não fazem uma reeducação alimentar, portanto, eles não aprendem a alimentar-se, portanto, fazem uma dieta muito restritiva, perdem peso e depois voltam a comer da forma como sabiam, que é mau. E por isso é que voltam a ganhar peso. E aí não existem milagres ao fim e ao cabo, porque se voltam a comer como comiam antes, Sim. o peso aumenta. E depois temos aqui um problema ainda mais grave, que é quando as pessoas passam muitas vezes por esses picos, não é? De ganho e perda de peso, quando isso é um hábito na vida da pessoa, o que acontece é que eles, quando ganham, eles vão aumentar a gordura visceral, que é aquela gordura mais perigosa, que é a gordura que está associada aos problemas cardiovasculares, à resistência à insulina, não é? E a outras patologias assim também bastante graves. Portanto, acaba por ser muito prejudicial para a saúde das pessoas, só que há uma dificuldade em realmente aprender a alimentar. Também há aqui uma questão que é, muitas vezes, uma pessoa quer perder peso, sim, uma pessoa na família quer perder peso e ninguém colabora. E isso também dificulta. Ou às vezes as pessoas que estão à volta sabem que alguém está a perder peso e são exatamente essas pessoas que, em vez de apoiarem a perda, ainda vão dizer, é só hoje, come lá só hoje. Portanto, também precisamos de mudar um bocadinho aqui este paradigma. Só que nunca é só hoje. Exatamente. Temos que tentar também mudar aqui um bocadinho este paradigma e ajudar quem está à nossa volta a tentar fazer um processo de reeducação alimentar. Somos todos responsáveis. Muito obrigada, Núria. Obrigada, eu. Lembrar aí em casa que, de facto, mais do que dietas milagrosas, não se deixem enganar efetivamente pelas campanhas de marketing que possam existir para dietas fantásticas e que acontecem de um dia para o outro, mas sim, reeducar os seus hábitos alimentares, um passo de cada vez, se calhar com acompanhamento profissional, para que possa então efetivamente ter ou o corpo desejado, se assim for o seu objetivo, ou então a saúde que assim deseja almejar. Seguimos para o momento a solo. A Telma Viveiros traz